Olá! No vídeo de hoje cá estamos para fazer a famigerada lista de 12 livros para ano X, sendo neste ano o ano X 2023. Eu adoro fazer essas listas de leitura. Eu fiz aqui no ano passado, a 12 livros para 2022, e foi um sucesso. Quer dizer, está prestes a ser um sucesso porque falta terminar 2 livros. Eu tô nas 150 e pouquinhas páginas finais dos ensaios de Montaigne, o Tijolão, que eu vou terminar de ler nas férias, quero levar comigo. E também preciso ler, começar a ler ainda o Luz em Agosto, mas vai dar tudo certo, até o fim do ano eu termino, e aí ano que vem, no caso neste ano, para vocês, 2023, estou falando aqui do passado, de 2022, a gente conversa sobre eles aqui no canal. Mas, tendo em vista então o suposto sucesso da lista de 2022, pensei então em trazer novamente para 2023 e nossa, foi um desafio, devo dizer, fazer a lista deste ano, porque no ano passado foi até mais tranquilo, eu já tinha bastante coisa em mente para ler, mas para este ano foi especialmente difícil e eu acredito, quando eu fui filosofar sobre as razões do porquê foi tão difícil dessa vez fazer, eu acho que eu recebi tanta coisa incrível de vocês, tanto que vocês vão ver que a maioria dos livros que está aqui na pilha me foi dada de presente por vocês. Então eu acho que teve tanta coisa incrível chegando aqui em casa que eu fiquei meio, ah, meu Deus, o que eu escolho? Mas depois de muito ponderar, fiz as minhas 12 escolhas e estou aqui para mostrar para vocês. Queria colocar uma menção honrosa também, que certamente será lida no ano que vem, mas o livro ainda não foi lançado, só que queria jogar isso aqui para vocês. Então, vamos lá, começando. Então, não separei uma ordem certinha, então vou pegar o primeiro que está aqui em cima da pilha, aqui do ladinho, que é A Leste do Éden, do John Steinbeck. Essa edição aqui é em inglês, então East of Eden. E, ai meu Deus, essa edição é linda. É edição do centenário do John Steinbeck. Quem me acompanha aqui há mais tempo ou no Instagram já deve ter me visto mostrar uma edição linda que eu tenho de As Vinhas da Ira. Vou deixar a capinha dela aqui, que é a edição de aniversário de 75 anos, se eu não me engano, de As Vinhas da Ira. E esta aqui segue mais ou menos o mesmo estilo. Tem outras sendo lançadas também. Quero completar a minha coleção de John Steinbeck nessas edições que eu acho maravilhosas e gostei muito de lê-lo no original. E então, o que a gente tem aqui em A Leste do Éden? Nossa, tem um sujinho no meu dedo aqui. Acho que é do rímel que eu estava passando. Pronto, resolvido. Então, o que a gente tem aqui? Bem brevemente, até porque eu nem li muita coisa sobre o livro, só sei que eu quero ler loucamente. Aqui a gente tem a história dos Estados Unidos, narrada desde a Guerra Civil até o começo da Primeira Guerra Mundial. E essa história é narrada através de 2 clãs familiares, o dos Hamiltons e dos Tracks. Acho que são esses os nomes. E aqui a gente vai acompanhar a história dessas famílias ao longo de 3 gerações. Eu amo esses livros em que a gente acompanha mais de uma geração de uma mesma família, os Buddenbrook que o diga. E vai parecer muito estúpido dizer isso, mas o título deste livro me atrai bastante. É um dos principais motivos de eu querer ler o livro, aliás. Eu sei que o livro mais famoso do Steinbeck é As Vinhas da Ira. Aliás, eu acabei de terminar este livro. Eu literalmente terminei hoje, no dia em que estou gravando este vídeo. E eu amei. E eu já ouvi muita gente falando que este aqui, apesar de As Vinhas da Ira ser o mais famoso, este aqui seria o melhor livro do John Steinbeck. Sendo que eu achei As Vinhas da Ira praticamente irretocável. E eu não posso imaginar, então, o que é este livro aqui. Mas neste ano vou descobrir e aí a gente conversa sobre ele no canal. Então, primeiro da lista, A Leste do Éden, de John Steinbeck. Segundo livro da lista é de um autor que muito me impressionou através de um livro seu. Eu só li um livro dele que está resenhado aqui no canal, inclusive. Falo de O Náufrago, de Thomas Bernhard. E eu acho que, modéstia à parte, em muitos vídeos eu consigo fazer um trabalho decente no quesito passar para vocês o que vocês podem esperar de um livro, a experiência que vocês terão com o livro. É claro que, em alguma medida, a experiência de cada leitor vai ser particular, mas eu acho que eu consigo passar, através de algumas resenhas, um caráter geral do que vocês podem esperar de um livro. Só que tem alguns livros que
nossa, é muito difícil fazer esse tipo de coisa, conseguir passar o que é a experiência de leitura para quem está assistindo ao vídeo. E um dos mais difíceis, se não o mais difícil nesse sentido, foi O Náufrago, do Thomas Bernhard, porque ele tem uma narrativa muito particular, a escrita dele é muito única. Até agora mesmo eu tô aqui tentando explicar, encontrar alguma palavra e não consigo, porque é isso, Thomas Bernhard, você tem que ler para entender o que é efetivamente ler esse homem, qual é a experiência de ler um livro dele. E no ano passado eu queria muito ter lido O Origem dele, só que obviamente não consegui, não à toa ele está aqui, não como releitura. Então, neste ano, faço aqui meu compromisso com você, senhor Thomas Bernhard, de lê-lo neste ano. E eu me interesso muito por este livro, primeiro porque Thomas Bernhard, eu li O Náufrago e fiquei morrendo de vontade de ler alguma outra coisa dele. Segundo, que este livro aqui é ambientado num período pelo qual eu tenho muito interesse, que é meados do século passado e na Europa. Muitas pessoas se referem a este livro aqui como sendo uma espécie de autobiografia do Thomas Bernhard, mas tendo em vista o que alguns seguidores meus que vieram me recomendar o livro me falaram, eu não tô certa de que seja bem uma autobiografia, até nisso Thomas Bernhard é difícil, né, de classificar o livro. Mas aqui a gente tem basicamente 5 textos escritos pelo Thomas Bernhard que falam sobre alguns períodos da vida dele. E aí vamos ver se é uma autobiografia mesmo ou não. Na resenha a gente conversa sobre ele, mas está aqui então, segundo livro da lista, Origem, de Thomas Bernhard. E tem um terceiro motivo, aliás, ele é um dos livros favoritos de uma grande amiga minha, a Marise. A galera que acompanha o canal aqui há um certo tempo, com certeza já me viu falar da Marise, porque ela indica vários livros para mim e não errou até o momento. Aliás, este livro aqui foi um presente dela, inclusive. Um beijo, Marizinha. Vamos lá falar então do terceiro livro da lista, que também foi presente de uma seguidora maravilhosa, a Denise. Eu mostrei este livro aqui recentemente no canal, porque este aqui foi um presente de Natal que a Denise me deu, que é então A Mulher do Próximo, do Gay Talese. Autor esse que, aliás, tem tudo para se tornar uma das minhas obsessões literárias de 2023. Já tem um tempo que eu tô querendo entrar em contato com a obra dele, mas não sei por que fui adiando, mas decidi que em 2023 é chegada a hora. E entre os vários livros que eu tenho dele por aqui, escolhi este aqui para começar. Recomendações da Denise, ela não errou até então resolvi começar por este aqui e tem um subtítulo: Uma crônica da permissividade americana nas décadas de 1960 e 1970. Então, essa é a década que a gente tem transformações sociais muito significativas acontecendo nos Estados Unidos, e essas transformações, em boa parte, dizem respeito à sexualidade. Tanto que aqui na quarta capa a gente tem o seguinte: a reportagem que chocou os leitores ao descrever a revolução sexual americana durante o período hippie. E é curioso porque eu dei uma folheadinha no livro, sempre faço isso, curiosa que sou, e parece que você está lendo até um romance, do jeito que o Talese escreve, mas não, isso aqui é não ficção mesmo, tem pessoas reais, situações reais sendo retratadas por aqui. Doida para conhecer a escrita desse autor, que foi, aliás, um dos pioneiros do New Journalism, ou Novo Jornalismo, em bom português. Então, quarto da lista, estou falando aqui para eu não me perder, quarto da lista, Gay Talese e seu A Mulher do Próximo. Vamos para o próximo, eita que agora tá chegando a mulherada aqui. E começamos então a apresentar as mulheres desta lista com Raquel de Queiroz e seu Memorial de Maria Moura. Coincidentemente, aliás, eu não quis colocar um logo em seguida do outro, mas aconteceu. Este aqui também é um presente da Denise. E eu me questionei se eu realmente colocaria este livro na lista, porque eu tenho um projetinho aqui no canal chamado Só Garotas, que consiste em março, resenhar apenas mulheres aqui no canal. E eu já tenho um livro da Raquel de Queiroz separado para aparecer nesse projeto. E aí eu pensei, será que eu coloco mais um? Este aqui é mais calhamacinho. Só que, primeiro, Denise falou muito bem deste livro para mim. E segundo, eu postei um book haul, Novos na Estante, no mês passado aqui, em que eu mostrei este livro, que eu recebi de presente da Denise, etc. E o que eu recebi de mensagem
mensagens. Muitas vezes as pessoas vêm comentar meus vídeos nas DMs do Instagram e de comentários também, de gente falando bem deste livro, falando que é maravilhoso, que é até melhor do que o que eu havia escolhido para março. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou ter que colocar. E este livro aqui levou o Prêmio Jabuti de 1993, se eu não me engano. E aqui a gente tem retratado, então, a vida de Maria Moura, que, pelo amor de Deus, eu já vi que este livro aqui tem tudo para ser aquele livro que é de despedaçar o seu coração. Mas não sei vocês, eu gosto de ler desgraça. Se for para ler livro feliz, não me chame, porque eu gosto de ler desgraceira mesmo. E aparentemente desgraceira é o que não vai faltar por aqui, porque a Maria Moura tem uma vida, parece ter pelo menos muito complicada pela sinopse, perdeu os pais muito cedo, tem muito contato com violência. A gente tem aqui uma existência que é retratada no sertão nordestino, ou seja, uma existência já árida por natureza. E é basicamente isso que eu sei sobre o enredo do livro. Também não fui atrás de muita coisa, porque, sendo bem honesta, os comentários que eu ouvi sobre ele já foram suficientes para me fazer acreditar que eu vou gostar bastante deste livro. Então temos aqui o quinto da lista, é isso? Raquel de Queiroz, minha conterrânea, aliás, e seu Memorial de Maria Moura. Gente, eu acho que eu me perdi, né? Porque o Gay Thalys foi o terceiro. Tá certo, isso aqui tá errado no caso. Este aqui é o quarto livro da lista. Quarto livro da lista, Raquel de Queiroz e Memorial de Maria Moura. Acho que agora estamos certinhos. Falei que ia ficar aqui falando o número de cada livro para não me perder e me perdi logo já no começo. Então, falei que a mulherada estava chegando, né? Temos mais uma por aqui e que foi presente de mais uma seguidora queridíssima, a Lúcia. E este livro aqui, olha, eu tive que tirar um livro da minha lista, porque eu recebi este livro aqui anteontem. Mas eu olhei para ele, já era um livro que eu tava de olho, porque eu tinha ouvido falar da premissa, aí eu ouvi elogios, aí não tava aqui em casa ainda, né? Então eu nem ia colocar, mas Lúcia me enviou, eu falei, meu Deus do céu, é um sinal. Então está aqui o Flannews, será que é assim que se fala? Da Lauren Elkin. Então, o que a gente tem aqui? Lá pro comecinho do século passado, meados do século passado, a gente teve a figura do... Nossa, gente, tá muito cheiroso isso aqui. Eu não tinha sentido o cheiro do livro. Nossa senhora, Lúcia arrasa tanto que as coisas que ela manda vêm até cheirosas. Nossa, queria que vocês pudessem sentir, tá cheiroso demais. Mas voltando ali, em meados do século passado, no começo do século passado, tivemos uma figura que ficou bastante em evidência, que era o Flanneau. Sei lá como é que fala. E em que consistia essa figura? Consistia num homem que costumava ter uma índole cosmopolita, gostava de ficar para lá e para cá, observando as coisas, escrevendo sobre as coisas. Aqui na orelha, aliás, a gente tem mais ou menos a índole desse Flanneau. Olha só. Caminhar a esmo pelas ruas, vaguear por lugares desconhecidos, observando de maneira desinteressada para apreender a cidade como poucos, memorizando caminhos com a sola dos próprios pés. O Flanneau se funde na multidão, sua condição de existência é o anonimato. Essa figura, símbolo literário da modernidade, abre caminho para que Lauren Elkin discuta seus pressupostos. A proposta da Lauren Elkin é mostrar que, na mesma época em que existia o Flanneau, também existia a Flanneuse. Gente, espero que seja assim que se fala, senão eu tô muito ridícula aqui. Mas é que eu acho que falar como se fala em português, né, Flanneuse, é meio feio. Então vou ver se eu aprendo a falar aí pra resenha como se fala mesmo em francês. E o que a Lauren faz aqui, então, é retratar essa mulher que gosta de ficar vagueando por lugares desconhecidos, explorar coisas novas. E o que eu acho muito legal é que, geralmente, a figura desse homem tá associada mais à Europa. E aqui a gente tem a Europa também, né, principalmente em Paris, mas temos também Nova York, Tóquio, aí voltando para a Europa, Veneza, Londres. E aí ela escolhe algumas mulheres, figuras importantes, aliás, pelo que eu tô vendo aqui, para retratar essa figura da Flanneuse, como, por exemplo, a George Sand, a Virginia Woolf. Então, como quinto da lista, temos Flanneuse, da Lauren Elkin. E já que eu acabei de falar de George Sand, deixa eu aproveitar para pegar um outro negocinho. Chegamos então à metade da lista com História da Minha Vida, de George Sand. Este foi um livro que eu comecei a ler no ano passado,
Mas pra ser bem sincera, eu li só a apresentação e bem pouquinho do texto da George Sand mesmo, e tava gostando, só que era uma época que eu tava, meu Deus do céu, acho que eu tava lendo tipo uns 6 livros ao mesmo tempo, tava um negócio muito bizarro, então não ia conseguir colocar este aqui, mas já tinha reservado pra lê-lo em 2023 mesmo. E eu fiquei com ainda mais vontade de ler este livro aqui depois que eu li uma das minhas melhores leituras do ano passado, que foi Os Europeus, do Orlando Figes. Vou deixar a resenha linkada aqui para vocês, porque lá a gente tem a George Sand fazendo uma aparição bastante significativa. A George Sand, nossa, era uma pessoa de muitas conexões, ela tinha um relacionamento, teve um relacionamento, na verdade, inclusive bastante longo, com Chopin. Conhecia Turgenev, era grande amiga de Pauline Viardot e teve um papel muito grande na difusão da cultura na Europa. E me chamou muita atenção o fato de ela ser uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela era uma autora muito lida no século passado, o que é curioso, aliás, porque me parece, pelo menos aqui no mercado brasileiro, que ela caiu um pouco no esquecimento. Eu lembro que eu fui pesquisar algumas coisas dela disponíveis aqui no mercado editorial brasileiro, e eu achei basicamente este aqui e mais um livro pequenininho. Então não sei se a gente teve muitas coisas publicadas dela por aqui e agora estão fora de catálogo, ou se ela nunca teve muita atenção por aqui, mas lá fora ela recebeu muita atenção ali em meados do século XIX. O Dostoiévski se referia a ela, inclusive, como a ocupante da primeira fileira, algo assim, na leva dos novos autores. Ou seja, não devia ser pouca coisa a mulher. E num contexto que era dominado por homens ali na literatura, ela consegue se impor, chegando inclusive a ser uma das autoras mais lidas na Europa no século XIX. Definitivamente não era pouca coisa e a vida dela parece ter sido um negócio sensacional. Era realmente uma mulher muito à frente do seu tempo, sabe? Eu já vi alguns relatos em relação a ela, que ela costumava ser uma figura bastante intimidadora, porque ela fumava na frente dos homens, meio que os tratava como iguais, e isso era algo bastante peculiar e não esperado para uma mulher que vivia no século XIX. Mas George Sand ainda assim o fazia. Então, temos aqui George Sand e seu História da Minha Vida ocupando a sexta, isso, a sexta posição nessa lista, mas que nem quer dizer nada, tá? Essas posições, porque eu não coloco os livros na ordem em que eu vou ler. Eu gosto de ler conforme eu for sentindo vontade, isso aqui é só um guia mesmo para mim. Sétimo livro da lista, Berlin Alexanderplatz, do Alfred Döblin. Nossa, tem tempo que este livro tá aqui, hein? Eu tinha muita vontade de ler este livro, até eu ver uma quantidade considerável de pessoas dizendo que este aqui seria o Ulisses de Berlim. Ulisses, caso alguém não conheça, é a obra-prima do James Joyce, um livro que é ambientado em Dublin e parece que mostra muito bem a cidade, etc. Só que eu, por algum motivo, acho que Ulisses deve ser um tédio de ler. Eu não tenho vontade alguma de ler aquele livro. Lerei um dia? Lerei, porque eu sou do time que acho que a gente sempre deve dar oportunidade a alguns clássicos aí, e eu acho que Ulisses é um desses, mas vai ser quando eu estiver bem mais velha. E aí eu vi isso, aí eu confesso que dei uma desanimada para ler o Berlin Alexanderplatz, mas tive um excelente incentivo de Dona Marizinha, já citada neste vídeo, porque ela me deu essa edição aqui que, meu Deus, é uma gracinha, em alemão, Berlin Alexanderplatz, então, no original. E essa edição me fez lembrar dos motivos pelos quais eu comprei este livro aqui em primeiro lugar. Então, indicação de vários autores grandiosos, como Thomas Mann, que gostava muito deste livro aqui. O Alfred Döblin foi um dos maiores autores do século passado, de língua alemã. Eu adoro literatura de língua alemã, a galera que está aqui há mais tempo com certeza sabe disso. Eu também li no ano passado um conto dele. Como é que é o nome? Eu acho que é O Assassinato de um Dente de Leão, na coletânea O Melhor do Conto Alemão do Século XX. Tem resenha, eu vou deixar aqui para vocês, e eu amei aquele conto. Aí me deu uma reanimada para ler isso aqui. Dona Marise me deu o presente, então me chamou para ler com ela, e
É isso aí, então lerei Berlim Alexanderplatz neste ano. E o que a gente tem no livro em síntese? Aqui a gente tem um homem que, se não me falha a memória, passou 4 anos na prisão, e aí ele sai decidido a começar uma nova vida, uma vida mais correta, não sei o que, não quer sair da linha. Só que algumas coisas vão acontecendo e aparentemente o plano desse homem não dá tão certo assim, e no meio disso tudo ele vai perambulando por Berlim e essa cidade nos vai sendo apresentada através do livro, tanto que aqui na capa a gente tem o mapa de Berlim. Não sei se vocês vão conseguir ver qualquer coisa, eu vou colocar uma foto aqui da edição, mas acho essa capa bem legal. O mesmo já não pode ser dito do que a gente tem aqui dentro, nessa folha branca que cega o olho, detesto. E faz tempo que eu não leio algo em alemão, eu acho que a última coisa que eu li em alemão, se não me falha a memória, foi parte de Doutor Fausto, eu acho, ou seja, faz tempo, hein? Então vamos ter um desafio aqui com Berlim Alexanderplatz, que é nosso 7º livro da lista. E já que estávamos falando de literatura alemã, continuemos com Thomas Mann e Sua Alteza Real. Este aqui me foi dado de presente pela Mônica. Mônica, um beijo pra você, espero que você esteja se recuperando bem, aliás. E todo ano, desde, sei lá, 2018, eu acho, eu leio um livro do Thomas Mann, pelo menos. Eu digo pelo menos porque em 2 anos aí, eu acho que eu não cumpri, mas não cumpri porque foi para mais. Eu li mais de um livro do Thomas Mann. E no ano passado eu tinha lido, então, já tinha definido que ia ler o As Cabeças Trocadas, que já tem resenha aqui também. E aí a Mônica me deu Sua Alteza Real. E eu fiquei morrendo de vontade de ler no ano passado. Só que aí, meu Deus, a pilha de leituras foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu falei, pronto, vai ser o meu Thomas Mann do ano que vem. E o ano que vem, no caso, é este ano, 2023. E o que a gente tem aqui? Este aqui é um livro do Thomas Mann que não recebe tanta atenção quanto suas obras mais grandiosas, só que eu já li alguns escritos do Thomas Mann que são mais obscuros na obra dele e eu amei. Então não é motivo para desanimar ninguém aqui o fato de que este livro não recebe tanta atenção. E este aqui parece ser um livro peculiar, porque aqui na quarta capa a gente tem que é um livro com tom de fábula e ele vai contar a história do Grão-Ducado de Grimburg, que é uma espécie de microcosmo da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. E eu sou do time que lê absolutamente tudo que Thomas Mann escreveu. Caiu na minha mão coisa desse homem, eu tô lendo. No meu coração, Thomas Mann só perde para Tolstói. Então, tô bem ansiosa para ler este livro aqui. E é curioso, porque eu acho que eu não vi ninguém falar dele no ano passado. Foi lançado bem no início do ano, mas não vi ninguém lendo por aí, pelo menos da galera que eu acompanho, então não sei muito bem o que esperar. Quer dizer, sei um pouco, porque Thomas Mann nunca me decepcionou em seus livros, porque eu li a biografia dele recentemente, mas a gente tem muitas decepções. Mas então, 8º da lista, Thomas Mann e Sua Alteza Real. E vamos para o 9º, que é o falecido Mattia Pascal, de Luigi Pirandello, presente, por sua vez, da Laís, queridíssima. E, seguinte, eu recebi vários sinais de que eu deveria ler Pirandello no ano passado, eu recebi 2 edições deste livro aqui, e recebi muita mensagem de vocês perguntando se eu já tinha lido algo dele, aí recebi umas outras 2 novelas dele, se eu não me engano, que estão por aqui. Mas fato é que o livro dele que mais me interessa é o falecido Mattia Pascal, que é o romance mais conhecido do Pirandello, aliás. E a premissa desse livro é sensacional. Eu tenho a impressão de que deve ser um livro muito divertido. Porque aqui a gente tem um homem que tá meio cansado da vida dele, queria viver alguma coisa nova. Aí ele vai a Monte Carlo e acaba ganhando uma bolada e um cassino lá. Só que aí ele retorna à sua cidade e descobre que, por uma confusão, ele foi declarado morto. E aí ele decide, então, aproveitar isso aí para viver uma nova vida, que já deve começar fácil, aliás, porque ele ganhou uma fortuna nesse cassino. Não parece muito interessante a premissa? E eu li que este livro aqui abre margem para vários questionamentos sobre a vida, etc. Então, é isso aí. Meu primeiro contato com o Luigi Pirandello e espero que seja o primeiro de muitos. Alguém já leu? Se sim, comentem aqui embaixo falando o que vocês acharam deste livro aqui. Estamos quase chegando ao fim da lista e agora vamos falar de O Leopardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Este aqui é um baita clássico que eu não li ainda. Foi presente da Laís também, aliás, de novo, eu juro
que não foi premeditado apresentar um atrás do outro, mas aconteceu aqui de ficarem juntinhos na pilha, então estamos aqui. E a Laís disse que este livro aqui, apesar de ela nunca ter lido, era um dos favoritos do pai dela. Achei muito legal que ela compartilhou essa informação comigo. Esta edição, aliás, da Companhia das Letras está lindíssima, é de tecido aqui, a capa é de um material meio diferente também, eu adorei. E aqui a gente tem um protagonista que é membro de uma família aristocrática decadente da Itália, que aliás estava em processo de unificação. E aí esse personagem se encontra em um dilema sobre como ele vai encarar essas mudanças, como é que ele vai se adaptar aos novos tempos. E este é daqueles livros que eu só vejo a galera falar bem. Tentemos não aumentar muito, mas estou com certas expectativas para Giuseppe de Lampedusa e seu O Leopardo, antepenúltimo apresentado aqui nesta lista. Vamos para o penúltimo, então, que é um autor que, tal qual Gay Talese, tem tudo para se tornar uma das minhas grandes obsessões literárias de 2023, e estou falando de Orhan Pamuk. Este aqui é seu Istambul. No clubinho a gente vai ler um livro dele também, um livro de ficção dele chamado Meu Nome é Vermelho, é a nossa leitura conjunta de fevereiro, romance policial. Se você quiser saber mais sobre as leituras conjuntas que rolarão no ano que vem e sobre o clubinho, que é onde rolam as leituras conjuntas que eu promovo, deixarei 2 vídeos indicados aqui para você, mas fiquem sabendo então, se vocês quiserem ler o Orhan Pamuk em fevereiro, estaremos aí lendo Meu Nome é Vermelho. Mas este aqui é seu Istambul. E eu gosto da premissa desse tipo de livro, que é aquele livro em que a memória individual se mescla à memória coletiva. A minha melhor leitura do ano passado, spoiler, porque o vídeo ainda não saiu, mas eu acho que não é segredo para ninguém, mas a minha melhor leitura do ano passado definitivamente foi De Amor e Trevas, do Amos Oz. E o De Amor e Trevas é exatamente esse tipo de livro. A gente tem a história do Amos Oz, mas a gente tem praticamente narrada também a história de Israel. E eu queria saber como é que o Orhan Pamuk faz aqui, porque eu ouvi falar que ele apresenta muito bem Istambul, a história de Istambul, mas também mesclando a história da sua própria família, a sua própria história, para ser mais específica. Tenho muito interesse em conhecer o autor, porque é um autor super prestigiado, que aborda temas pelos quais eu me interesso. Inclusive, eu preciso urgentemente parar de ler sinopses dos livros desse homem, porque toda sinopse que eu leio, eu quero comprar o livro. Já tô cheia de livro dele, aqui ainda não li nenhum. Se eu não gostar desse homem, eu tô lascada, porque tô cheia de livro dele aqui e eu quero ler tudo. Ele é prêmio Nobel de Literatura, é um autor contemporâneo, aliás, coisa rara de aparecer neste canal, diga-se de passagem. E eu me interesso muito por Istambul como cidade, pela história, essa coisa de estar entre o Ocidente e o Oriente. Queria muito saber mais sobre a história da cidade, vamos ver se a gente consegue isso através deste livro aqui, Istambul, de Orhan Pamuk, nosso penúltimo livro a ser apresentado aqui. E vamos fechar então com literatura brasileira, um autor que eu já quero conhecer aí há um bom tempo e acredito que é chegada a hora, e estou falando de Rubem Fonseca. Eu nunca li nada dele e para o meu primeiro contato eu escolhi Agosto, que foi indicação de vocês, aliás. Mais especificamente de um seguidor que, meu Deus, não vou lembrar o seu nome. Eu lembro que uma vez eu falei do Rubem no Instagram, disse que tinha vontade de ler algo dele, e aí muita gente veio indicar Agosto, mas eu lembro que um dia, do nada, eu recebi uma mensagem desse seguidor, se você quiser se manifestar aqui nos comentários, aliás, eu vou adorar, fique mais do que à vontade para se identificar. E ele veio do nada me perguntar se eu havia lido esse livro, disse que tinha lido recentemente, que tinha adorado e foi me recomendar. E eu lembro que ele foi muito convincente na mensagem dele, então acabei colocando na minha lista de desejos, e quem me deu de presente foi a Mônica, que também já apareceu aqui no vídeo com o Sua Alteza Real. E eu acho bem legal o que a gente tem escrito aqui na capa. Olhem só. Em que medida a história de uma pessoa e a história de um país se determinam, se diferenciam e se assemelham? Os acontecimentos que a gente acompanha aqui são narrados em agosto de 1954 e a gente tem aquele tipo de história em que ficção e realidade se entrelaçam. Eu ouvi falar deste livro muito bem em relação ao seu clima meio noir, sabe? A gente tem uma trama meio policial aqui, aparentemente. Eu sei que estou dizendo muito aparentemente neste vídeo, mas é porque eu nunca li os livros, então não posso afirmar nada com certeza, mas é isso que estou esperando deste
este livro aqui. Me avisem aí se vocês já leram este livro, se já leram alguma coisa do Rubem Fonseca, se gostaram dele, se acham que eu vou gostar. E me digam se vocês gostaram das minhas escolhas para este ano. Então, me comprometo aqui, tal qual no ano passado, a ler todos os livros. Não sei se a gente consegue falar de todos eles ainda em 2023. Eu vou fazer um esforcinho, tá? Para a lista de 2022, sei que ainda falta falar dos ensaios do Montaigne e de Luz em Agosto, mas até o fim deste mês de janeiro a gente conversa. Gente, estou me sentindo muito atriz, porque eu estou em dezembro, mas eu estou fingindo que eu estou em 2023 em janeiro. Mas deixa eu continuar aqui com a minha atuação. Então, prometo que até o fim deste mês a gente conversa sobre esses livros que faltam e vamos ver se eu consigo fazer um esforcinho aí. Mas não prometo nada. Prometo que a maioria será resenhada ainda em 2023, mas talvez sobre um ou outro aí para 2024. Me contem aí se vocês já separaram a lista de vocês também. Compartilhem aqui, eu adoro ver a lista dos outros, sou curiosa. E me digam se vocês ficaram com vontade de ler algum dos livros que eu apresentei aqui para vocês. E para terminar, eu não esqueci da menção honrosa, mas então quero muito ler um livro que será lançado neste ano, que é o Evgeny Onegin, eu acho que ficou assim na tradução do Rubens Figueiredo, vou deixar aqui. Esta é a obra-prima, é tida como obra-prima de Pushkin, e a gente não tinha uma tradução completa dela até então, mas no fim de fevereiro vem aí e eu tô muito ansiosa. Acho que eu vou comprar até mesmo na pré-venda, porque a gente tem que se incentivar, né? E eu tô doida para ler este livro, então fica aí a menção honrosa, mais um livro sobre o qual a gente definitivamente fala aqui em 2023 e espero que vocês tenham gostado das escolhas para este ano então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.